E aí, nós olhamos para agora, para os versículos posteriores, após essa discussão nessa Assembleia Celestial, e vemos agora a tragédia de Jó. E diante disso nós vamos observar essa inescrutável soberania de Deus e a fragilidade da vida. Onde Deus, tão poderoso, um Deus que é imenso, um Deus que é soberano, derrota o acusador diante daquilo que é frágil. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que agora vai usar aquilo que é frágil, aquilo que não demonstra poderes, um ser humano que está agora diante à mercê das intempéries da vida, para mostrar para Satanás o seu poder. Olha só, Deus oferece Jó para provar, inclusive, o quanto Satanás está derrotado e Deus é vitorioso. Essa é a ferramenta. Muitas vezes nós imaginamos que Deus talvez mandasse agora, erguesse um exército celestial para derrotar Satanás, mas ele não é assim. Deus vai usar a fragilidade do ser humano. E ele vai descrever isso lá em Jó, capítulo 1, versículos de 13 a 22. Você não vai conseguir ler isso aí, tá bom? Que está assim, ó, bem pequenininho. Eu pus de pequenininho de propósito mesmo. Para você abrir a sua Bíblia, para você acompanhar a leitura lá, e nós vamos ler esse texto de como é que isso ocorre. Tá bom? Lembra, depois da reunião celestial, Jó estava vivendo a sua vida sem saber o que está acontecendo nesse universo celestial, vivendo a sua vida comum, cuidando dos seus rebanhos, cuidando do seu trabalho, cuidando dos seus filhos. E novamente aqui os filhos se reúnem para uma rodada de comemorações. Lembra lá no capítulo anterior, nos versículos anteriores? Novamente Jó começa, você vê que há essa normalidade, essa situação de Jó aqui fazendo isso. Os filhos vão comemorar, eu vou continuar adorando a Deus, vou continuar sacrificando, vai que os meus filhos tenham pecado, e Jó está continuando a fazer a mesma coisa. E o texto diz assim, um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho, na casa do irmão mais velho, veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos e atacaram os camelos e levaram embora. Mataram os servos ao fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falha alguma. Aqui, irmãos, nós vamos observar, e eu entendo aqui que talvez a gente, muitas vezes aquele, não sei se dizer assim, né, que a notícia ruim vem a cavalo, né, vem a galope, uma atrás da outra. E é interessante que ele começa esse bloco de versículo da mesma forma como ele começa lá, que num dia os anjos estavam reunidos, num dia esses seres celestiais estavam reunidos, num dia Jó estava fazendo os seus afazeres, a sua família estava vivendo a sua vida normal, num dia, numa normalidade, dá tudo errado. É interessante isso.
Porque, irmãos, essa adversidade justamente aqui ocorre dentro de um contexto de normalidade, dentro de um contexto daquilo que eles estavam fazendo constantemente, e isso não era novidade, não há erros, não há algo a acrescentar na história, não é algo alguma outra informação aqui que vem, mas simplesmente diante de uma normalidade. E é assim a nossa vida, tá bom? Você levanta, pega o seu, escova o dente, né? Escova o dente, troca de roupa, vai trabalhar, você tem a sua rotina, mas segunda, terça, volta para casa, dorme, vai na academia, puxa um ferro, faz uma caminhada, vai para casa, dorme, no outro dia você levanta, aí vem no culto de oração, você ora, faz a sua devocional, você trabalha, aí no outro dia, aí vem no próximo domingo, vem na EBD, vem, faz aquela macarronada de domingo, tira o soninho da tarde, dormir hoje à tarde, tiraram o soninho? Tira o soninho da tarde, vem para o culto, adora a Deus, segunda-feira, novamente, você já deixa a roupa arrumada, vai lá, mas, de repente, tudo desmorona. Tudo cai. Tudo simplesmente parece aqui que cercas são retiradas. E de repente notícias, situações te envolvem. Ondas e ondas te envolvem de tribulação e sofrimento. Para que isso? Para nós entendermos a fragilidade da nossa vida. Que você está vivendo a sua vida normal. Não está pecando, você não está fazendo nada de errado, você está temendo a Deus, continua fazendo aquilo que está dando certo, sem nenhum problema. É um bom funcionário, é um bom marido, é um bom pai, é um bom filho, mas simplesmente as coisas desabam. E agora não vem mais com servo, agora vem no WhatsApp. Certo? A má notícia vem no WhatsApp. Antes até te ligavam. Preciso falar com você, tem uma notícia. Agora não, mas já vem aquela paulada no WhatsApp. Aí dali a pouco vem outro. E vem mais. E aí a coisa... Porque a vida, demonstrando tudo isso, dessa vida frágil. Porque agora, nesse contexto aqui, Satanás inclusive foi solto para afligir Jó, debaixo dessa autoridade de Deus. E nós precisamos lembrar aqui que Deus está envolvido nisso, por isso o livro de Jó fala sobre Deus. E se os irmãos pensarem, e eu quero dividir aqui esse texto que nós acabamos de ler, em 4 partes, onde eu chamo de a geografia do sofrimento. Por que a geografia do sofrimento? Eu vou explicar já. Um pouquinho disso aqui, porque agora nós vamos observar que todos esses sofrimentos, todas essas coisas estão ligadas de uma direção, apesar de não estar bem implícito aqui no texto, mas quando nós olhamos para o comentário, olhamos para os mapas, olhamos para essa exegese do texto, de norte a sul, leste a oeste, Jó será atribulado. Inclusive, as 4 paredes da casa aqui, como diz o texto, caiu. A geografia do sofrimento, porque são sofrimentos de todos os lados. Por exemplo, do sul, mortes e saques. Quando nós vemos aqui o relato de um dia, os filhos e filhas já comiam, e os bois aqui foram levados, e as jumentas estavam pastando junto deles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos ao fio da espada, e só eu consegui escapar. E quando você vai para os comentários bíblicos entender quem eram os sabeus, eram povos nômades que viviam na Península Arábica, mais ao sul, hoje muito próximo ali, mais ou menos ali provenientes da região do Iêmen. Sabe aquela turma que está ali jogando bomba lá naqueles navios que passam ali, que passa pelo canal do Egito ali, tudo mais ou menos aquela região ali, da Península da Arábia, ao sul agora de Israel, e esses homens que eram nômades, invadem agora as terras de Jó, e vêm do sul essas mortes, esses saques, e simplesmente agora tomam tudo de Jó. Só lembrando aqui a título de curiosidade, jumentas, mas pastor, para que servia jumentas? Jumentas era algo bastante precioso, porque o leite da jumenta era usado como cosmético.
as mulheres aí, se você achar uma... Diz que rejuvenesce 10 anos. Ó, eu tô brincando, tá bom? Creme do cabelo, entendeu? Acho que faz nascer cabelo, Luiz, né? Os calvos aqui, não. Tinha esse aspecto. Hã? Pois é, tá vendo? Tá só título de curiosidade para você. Mas é claro que tinha outros aspectos de justamente de carregar cargas e assim por diante também. Era um instrumento de trabalho. Ou seja, simplesmente esse bando que vem do sul, esse bando agora toma conta dos rebanhos agora de Jó e simplesmente levam tudo. Simplesmente desaparece. A tragédia, os acontecimentos aqui, justamente vem agora nessa rodada de normalidade de festas que estavam acontecendo normalmente. Vamos repetir? A rodada de festas. Lembra lá que cada um fazia uma festa na sua casa, e aí ele fazia, e esses irmãos chamavam uns aos outros, esses irmãos chamavam uns aos outros, e Jó sacrificava agora em adoração a Deus, porque vai que os meus filhos tenham pecado, mas parece que aqui não dá nem tempo, porque já na primeira festa, já o filho mais velho, se essa for a sequência aqui, todos eles morrem e já começa a tragédia. E aí nós vemos, dentro da geografia do sofrimento, que agora, do leste, vem um fogo consumidor. Claro, irmãos, o texto não descreve aqui, mas muitos comentaristas, e aqui o texto vai dizer assim, enquanto ainda falava, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Alguns comentaristas vão descrever que do leste, principalmente da região do mar Mediterrâneo, vinham muitas tempestades, muitas tormentas, com raios e assim por diante. E se esse é o caso, justamente essa tribulação, essa situação agora é o suficiente para dizimar mais uma parte dos rebanhos de Jó. Ovelhas e servos. Você já viu um raio caindo no pasto? Outro dia eu vi assim, eu estava assistindo o Globo Rural, faz muito tempo já. Antes de vir para BD, eu assisti um pedacinho lá. E tinha uma imagem de um pasto. Qual é que é a orientação quando tem raio? Qual é a orientação? Não fica em lugar aberto. E um pasto é lugar o quê? Aberto. O raio caiu no pasto. E aquele raio então se propagou e matou todo aquele monte de cabeça de gado. Outro dia eu vi isso acontecendo, por exemplo, na praia. Você já viu isso? Por isso quando a mãe fala assim, vai chover, sai da piscina, sai da praia. E a galera lá na praia com guarda-sol ainda. O para-raio na mão. Não é isso? Achando que vai se proteger. Entendeu aqui? Quando de repente o raio... E um monte de gente começa a cair assim. Se for esse é o caso, interessante aqui, porque isso é interpretado com uma palavra muito interessante, um fogo de Deus. A curiosidade disso aqui, dessa tempestade, dessa provação do leste, se relaciona agora com essa provação celestial, porque justamente aqui é trazido, e o texto vai usar como um fogo de Deus. Satanás usando o fogo de Deus contra o servo de Deus. Os próprios instrumentos de tribulação aqui são de Deus e são usados contra esse servo de Deus. Esse fogo de Deus dizima simplesmente esses funcionários, esses homens e mulheres que ali cuidavam desses pastores que cuidavam do rebanho e todo o rebanho. Por isso, irmão, Satanás, ele é tão derrotado que inclusive não tem uma capacidade de destruição se não for permitida pelo próprio Deus. Entenda aqui isso. Entenda que nós estamos lidando e Deus na sua soberania lida com um ser derrotado, humilhado, que se não for a permissão de Deus, os instrumentos de Deus, nada pode fazer. Porque nós cremos num Deus maior que todas as coisas.
E aqui tome muito cuidado com isso, porque muitas vezes, e aqui a gente não está eliminando as situações, aquilo que ele pode fazer, de jeito nenhum, porque ele está por este mundo, vagando, circulando a terra, como nós já vimos na semana passada, procurando quem possa tragar. Mas entenda que tudo isso está debaixo do controle soberano do próprio Deus, porque ele é derrotado. E aqui muitas vezes eu vejo igrejas, crentes, ao invés de falar de Jesus, ao invés de justamente anunciar Cristo Jesus como esse que venceu Satanás, falam mais de Satanás do que o próprio Cristo. Igrejas lotadas, igrejas imensas, multidões estão ouvindo falar de um derrotado, ao invés de ouvir falar do vitorioso, que é Cristo Jesus. Até entrevista com o capeta se faz no púlpito. Quem é você? Fala seu nome. Rapaz. E aí crentes ficam impressionados com isso. Pessoas ficam dando atenção para esse que já foi derrotado, ao invés de colocar o seu coração, sua atenção, sua disposição naquele que vitorioso é. Quem venceu a morte? Quem venceu Satanás? Cristo Jesus. Por isso, irmãos, cuidado. Cuidado com isso. Porque nada ele pode fazer se não for por Deus. Na geografia do sofrimento, nós precisamos lembrar que do norte também vem morte e saques. E aqui entra os caldeus, que são originários aqui, oriundos do norte de Israel. Eles vêm agora nesse bando e dividem em 3 bandos agora e atacam os camelos e os levaram embora. Mataram os servos ao fio da espada e só um conseguiu escapar para trazer a má notícia. E camelo era valioso. Camelo valia muito. Inclusive quando se trocava a filha para casar, quantos camelos você vai me dar? A minha valia uns 200 mil camelos. E o cara não levou nenhum, levou uma pizza lá em casa. Para falar comigo. Não levou nem um camelo, Cláudio, você acredita? Não, levou pizza. Tinha que levar uns camelos, não tinha? Você não ganhou camelo também? Brincadeira, Cláudio. Nós vamos ter que fazer uma reunião aí dos pais. Aí, tá vendo? Olha aí, Cláudio. Fecha parênteses aqui, irmãos, vamos lá. Nestes que vem agora trazer morte, saques de todos os lados. O ataque aqui é rápido, inesperado, e nada se pode fazer nem resgatar esses animais. Esse mal que vem do norte, do sul, um bando que saqueia. Do norte, outro bando que saqueia. Do oeste, o fogo de Deus que agora dizima todo o rebanho de Deus, todo o rebanho de Jó. Aí você fala assim, poxa, acabou, né? Acabou? Mas do leste vem um vento devastador, onde agora traz aqui a pior das tribulações, traz aqui a maior desgraça na vida de Jó, onde agora do leste vem um mal que atinge a família de Jó, os filhos de Jó. Onde agora, também, quando falava, seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E, de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, que era o leste, e bateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Os comentaristas trazem aqui que justamente diante de tempestades que vinham do deserto, com ventos muito fortes, justamente era algo traiçoeiro e que simplesmente aparecia uma ventania vinda do deserto e que isso muitas vezes dizimava caravanas, dizimava muitas vezes construções e assim por diante. Você já ficou no meio de uma ventania? Irmãos, furacão arrastando tudo, levando tudo. A gente às vezes só teve a impressão de, às vezes, uma ventania que levou a roupa embora. Outro dia deu uma ventania no condomínio, que o parquinho das crianças foi voar lá na Anhanguera. Eu moro ali perto da Anhanguera, né?
Foi o teto da casinha do parquinho, foi parar lá na Anhanguera, na marginal da Anhanguera. Arrebentou tudo. Foi só um soprinho assim, ó. Foi só um soprinho. Mas aqui nós vamos observar que isso aqui traz aqui a maior desgraça na vida de Jó. Porque agora Jó vê os seus filhos diante disso, pagarem, morrerem diante dessa situação. E nós vamos olhar agora, irmãos, que forças do céu e da terra simplesmente haviam se tornado hostis a esse homem que temia a Deus, a esse homem que era de fato protegido por Deus. Num dia como outro qualquer. Num dia de normalidade. Simplesmente Jó presencia e testemunha forças do céu, forças da terra se tornando hostis a ele. E aqui eu entendo que isso ocorre sucessivamente aqui, como o próprio texto descreve. Enquanto ainda um falava, simplesmente vinha a má notícia de outra situação. Essa ideia é confirmada justamente por essa destruição, onde 4 pontos da bússola aqui, Sabeus do sul, né? O raio e tempestades do oeste, caldeus do norte, o vento traiçoeiro do leste, simplesmente torna a vida de Jó um inferno. Para nós entendermos que a tribulação de Jó não foi qualquer tribulação. Não havia escapatória. Está vindo problema aqui do oeste, deixa eu correr para o leste, mas do leste também está vindo problema. Está vindo problema do norte, deixa eu correr para o sul. Não, agora também está vindo. Para onde eu corro? E não é assim que a gente sente? Não é assim que a gente sente, irmãos? Para onde eu vou? Diante da tribulação. O que eu faço agora? Porque de todos os lados, como onda sobre onda, simplesmente vem e tomam conta da minha vida, e simplesmente eu digo, eu respiro, mas vem outra, eu respiro e vem outra, e agora eu vou morrer. Porque vem de todos os lados, de norte a sul, de leste a oeste. Sabe por que tudo isso, irmãos? Para nos mostrar que essa vida, ela é real e está à mercê de sofrimento de todos os lados. Onde tudo diante de um belo dia, numa normalidade, forças celestiais simplesmente demonstram a fragilidade humana. Algo que um homem poderia se orgulhar, algo como Jó aqui, alguém que era famoso, rico, simplesmente poderia se orgulhar, achando inclusive que não poderia ser tocado porque era protegido por Deus, simplesmente isso cai por terra. Simplesmente isso desaba. E aqui, irmãos, em nome de Jesus, é importante destacarmos essa condição de vida cristã que muitas vezes nós temos que nutrir. De uma vida de reconhecer que somos frágeis diante de um Deus soberano. Mas muitas vezes nós nos enganamos. Porque eu sou o máximo. Eu dou conta do recado. Não, mas se eu trabalhar, se eu fazer isso, eu vou juntar dinheiro, eu vou fazer aquilo, olha, eu vou guardar. Não, porque eu vou fazer 4 faculdades, eu vou fazer esse curso e está tudo certo, está tudo... Não, porque eu vou aplicar o meu dinheiro na Bolsa de Valores e agora eu vou ter um rendimento de 50% ao mês e agora está tudo certo, está tudo resolvido e agora, porque eu estou me cercando, me protegendo. Quando, de repente, toda a cerca cai. É isso que o Senhor Jesus falou. De um homem que simplesmente colheu bons frutos do seu trabalho e disse, olha, eu vou construir até mais celeiros para juntar, eu preciso da minha aposentadoria. E simplesmente Jesus diz para ele, louco, hoje mesmo sua alma será requerida. Queridos irmãos, diante dessa soberania de Deus, o contraste aqui é que Deus quer dar nessa fragilidade humana, mas não pense isso como apenas uma desgraça, mas simplesmente como instrumento de Deus para humilhar um acusador que não conhece o coração dos homens.
Sabe por quê? Porque Deus vai usar as coisas fracas deste mundo para humilhar os poderosos deste mundo. Deus vai usar a fragilidade humana para agora demonstrar esse ser celestial que agora vive por este mundo, agora causando problemas, o quanto Deus é poderoso. Não é assim que Coríntios descreve em 1 Coríntios capítulo 26, versículo 29? Quando Paulo vai dizer assim, irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Entenda que aqui há uma harmonia com o livro de Jó, quando Paulo descreve isso, porque esse instrumento de Deus para derrotar os fracos, derrotar os orgulhosos, derrotar pessoas que agora se gabam da sua segurança, os fortes desse mundo, o instrumento é a fraqueza e a fragilidade. Entenda que muitos poderosos, sabichões, pessoas que têm uma mente evoluída, jamais conseguem compreender o Evangelho, porque muitas vezes não são capazes de se despir do seu orgulho, da sua roupa orgulhosa e arrogante. E Deus precisa colocar a boca desses no pó, porque assim Ele se revela. E assim, irmãos, muitas vezes faz conosco. Aqui eu não acho que todos aqui nós gostamos de ser humilhados. Você gosta de ser humilhado? Você gosta de passar por problema? A não ser os corintianos que gostam de sofrer aí. O santista também. A gente não gosta disso. Nós não queremos isso. Você não precisa orar pedindo para que Deus te mande desgraça, de jeito nenhum. Simplesmente você vive a sua vida debaixo da graça de Deus, da bondade de Deus, todos os dias. Mas lembre-se que Deus agora vai usar essa humildade, muitas vezes a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, para trazer glória, para mostrar e demonstrar a sua glória ao mundo arrogante, orgulhoso, para derrotar Satanás. Entenda que a fragilidade não é uma fraqueza diante de Deus. Vou repetir. A fragilidade não é uma fraqueza para um Deus que é poderoso. Porque Ele é tão poderoso que, inclusive, usa a fraqueza, usa a fragilidade para derrotar Satanás, para humilhar Satanás, justamente para desprover aqui de arrogância, desse orgulho, dessa autossuficiência. Essa é a ferramenta do nosso Deus. E aqui, irmãos, muitas vezes nós estamos cansados, sobrecarregados, não é assim? Exaustos, porque nós queremos manter o nosso orgulho, a nossa vida no nosso próprio braço, na nossa própria capacidade. Não é assim que Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas a gente às vezes tem até orgulhoso, a gente não quer nem entregar nada para Deus. Esses dias eu estava saindo de casa, eu fiz a compra, e aí eu falei assim, sabe a compra lá? Passei no mercado, fui lá, comprei, fui no Copercica, comprei lá, aquele monte de compra, e falei assim, não, porque agora eu vou pegar carrinho, vou ter que dar 2 voltas para vir aqui pegar a compra. Não, eu sou forte. E aí eu meti aquelas sacolas nos braços assim, ó. Você já fez isso? Você não fez isso, só eu. Aquele monte de sacola assim. E aí eu falei, dá conta. Eu vou dar conta. De repente, Jones, né? Estava chegando no apartamento, a mão começou a ficar branca assim, porque parou a circulação do braço. Não é isso?
E aí eu cheguei em casa, a porta estava trancada. Aí eu me lembrei que eu tinha que pegar a chave. E agora, tem que pôr no chão. Mas eu sou fortão, eu sou orgulhoso, eu tenho 50 quilos de compra, eu vou dar conta. Ao invés de simplesmente pegar o carrinho. Tem um carrinho do condomínio. Pega o carrinho, bota as compras, leva o carrinho, mas depois você volta para devolver o carrinho. Mas eu sou o quê? O fortão, o orgulhoso. E aí, quase para voltar, depois a mão começou a formigar, Rose. Aí eu comecei a fazer assim, porque a circulação parou. Estou só dando um exemplo aqui para a gente, bem bobinho. Mas, irmãos, muitas vezes a gente faz assim. Está precisando de alguma coisa? Não. Tudo bem. Não precisa nem orar por mim. Ora pelo outro irmão lá, porque eles precisam mais que eu. Porque eu? Rapaz, ore pelo outro irmão, porque a minha vida está tudo certo. Tá? Isso é arrogância, isso é orgulho. Agora, Deus se agrada daqueles. Deus, em nome de Jesus, eu não estou aguentando. Eu estou a ponto de morrer. Eu estou me sentindo fraco. Deus, está muito pesado. Deus, essa vida está brutal. Deus, eu estou agora sendo consumido. Deus, eu estou agora sendo dilacerado por grandes tribulações, sofrimentos, sentimentos. Deus, me acode em nome de Jesus. E eu me ajoelho. Deus, me ajuda. Essa é uma oração boa. Essa é uma oração onde agora Deus usa a nossa fragilidade para se apresentar como um Deus poderoso, glorioso. Porque como Paulo diz, quando sou fraco, então aqui sou forte. Irmãos, entenda que essa mensagem aqui jamais entraria, muitas vezes, num contexto dessas mensagens atuais, onde de autoestima, numa mensagem atual agora de coaching, de simplesmente porque você é um vencedor, porque agora não ande nem... Outro dia eu estava escutando, não ande com os fracos, não ande com perdedores. Não ande com pessoas menor que você precisa andar com pessoas fortes, pessoas grandiosas. Você quer ter sucesso? Não ande com pessoas fracas. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Jesus fez? Mas tem crente pagando uma grana para participar disso. Outro dia, uma pessoa dando uma consultoria, perguntou, quais são seus amigos? Ah, meu amigo é minha sogra, não sei o quê, papapá. Não, sogra não, né? Mas o amigo é tal, aquela coisa toda, tal. Ela falou assim, o coach falou, não, se seus amigos são perdedores, você tem que andar com gente boa, gente importante, gente da alta. Porque você é um vencedor, meu querido. Você é o cara. Não, porque agora você é muito inteligente e o seu raciocínio não acompanha essa casta, essa gentalha, esses pobres miseráveis que não sabem pensar. Não é isso? Agora você imagina Jesus, que andou com Pedro. Você imagina Jesus que comeu junto com publicanos, Jesus que simplesmente andou com pessoas pobres, aquele que foi o mais sábio da humanidade, aquele que tinha tudo. Mas ele não se privou disso. Inclusive, Jesus se fez fraco, ou quando abre mão do seu estado de glória para encarnar como um ser humano, algo que ele não precisava fazer. Nasce como uma criança. Não tinha nenhum berço, justamente para demonstrar a sua humildade. Cresce. E o pior de tudo, irmãos, enfrenta a maior desgraça do ser humano. Que é o quê? A morte. Passa pela morte. Deu para entender aqui? Mas para ele, e a gente olha, Jesus é vitorioso, nossa, que homem. Sim, mas para ele vencer, ele se humilhou, ele se colocou agora nesse estado e simplesmente se submete até a própria morte. Cuidado, irmãos, porque muitas vezes nós estamos sendo inundados com esse discurso, com esse tipo de coisa, elitizada, busca de sucesso, busca de coisas grandiosas,
Busca de coisas que Deus não mandou você buscar. E você está cansado, sobrecarregado, desanimado, porque você parece aquele ratinho que anda naquela rodinha. Simplesmente nunca alcança nada. Não é assim? Até que uma hora você vai cair daquilo ali. Se humilhe. Mas aqui nós precisamos lembrar que o texto não acabou. E a comprovação disso tudo que eu estou dizendo é a atitude de Jó. O texto descreve algo com poucas palavras aqui, e aqui nós vamos observar, irmãos, nessas poucas palavras, a derrota de Satanás. Então Jó se levantou. Eu acho que eu não conseguiria nem me levantar depois de tanta má notícia. Você já recebeu aquela má notícia que você perde até a força das pernas? Se você não segurar, você cai. Depois de tanto coisa, eu não conseguiria nem me levantar. Jó rasgou o seu manto, como um sinal comum aqui desse contexto de contrição, de dor de alma, onde agora ele não vai se despir totalmente, mas aquele se despe agora da sua túnica, da sua primeira túnica, que era justamente aquilo que demonstrava o quão esse homem era poderoso, o quão esse homem era rico. Jó tira o seu terno Armani. Deu para entender? Quando você vê aquele homem de terno Armani, sapato ali, é importante, certo? Aquele homem é alguém. Aquele homem é alguém grandioso. Aquela pessoa é alguém importante. Mas diante disso, Jó vai agora se despir dessa importância, dessa imagem que era trazida. Rasga sua roupa. Não só isso, como raspa a sua cabeça, justamente como esse sinal de contrição, de dor de alma, que em alguns casos era utilizado até como sinal de arrependimento, confissão de pecado. Mas aqui não é o caso de Jó, porque ele se prostra e adora. Ele tira o seu terno bonito. Ele tira e se despe daquilo que o identificava como poderoso, para agora se fazer humilde diante de Deus. Ele simplesmente agora entrega, justamente reconhece que isso não vem de Satanás, mas vem do próprio Deus. Em nenhum momento ele cita Satanás. Em nenhum momento na oração aqui, nessas informações, nós vamos agora Jó se queixar do inimigo, do acusador, mas ele sabe de onde vem isso. E de onde vem? Do próprio Deus. E aqui é muito interessante porque a declaração é: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos percebam que a oração de Jó aqui tem apenas 3 frases, descrevendo a sua origem e agora, diante disso, até a possibilidade da sua própria morte. Descrevendo agora aquilo que Deus deu e aquilo que Deus toma. E ao final ele diz: em tudo isso, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, e aqui nós observamos o quão importante é essa oração, o quão importante é essa atitude, porque mesmo assim, no final, ele não atribuiu a Deus falta alguma. Ele não sabia do que tinha da reunião celestial, ele não sabia que agora era a ordem do próprio Deus agora atingir a sua vida, ele não sabia de Satanás, ele não sabia da conversa de Deus com Satanás, ele não sabia de nada disso. Mas uma coisa ele sabia, que tudo isso está debaixo da soberana vontade de Deus. E eu descanso nisso. Bendito seja Deus.
E eu olho para tudo isso aqui e vejo como Deus tem a capacidade de humilhar Satanás, de humilhar o inimigo das nossas almas pela fraqueza de um ser humano. Sabe, Satanás, aquilo que eu disse? O meu servo Jó, íntegro e reto, está aí. Está aí. Sabe aquilo que você acha que não acontece? Sabe aquilo que só eu sei o que acontece no coração dos meus filhos, daqueles que foram criados por mim? Sabe a coisa que, sabe aquilo que só eu sei? É a vida de Jó. Você é um derrotado. E Deus usa até a fraqueza do homem para derrotar Satanás. Ao fazer assim, ele agiu conscientemente, de acordo com o costume, não impetuosamente. Simplesmente Jó não enlouqueceu, não tomou medidas desproporcionais, não fez um escândalo, não simplesmente não amaldiçoou Deus, mas simplesmente Jó reconheceu o senhorio de Deus sobre todas as coisas e suas posses. E buscou o consolo do Todo-Poderoso. Jó reconheceu a soberania de Deus da sua vida, tanto para o bem quanto para o mal. Essa é a convicção de Jó. E em todas as coisas, ele não atribuiu aqui a Deus nada disso. Porque agora, nessa fragilidade, o poder soberano de Deus é demonstrado. Deus está demonstrando o seu poder por meio dessa fragilidade, derrotando Satanás, humilhando Satanás. Satanás está sendo humilhado perante Deus e o mundo celestial. E Deus está mostrando que ele faz isso, até por meio da fragilidade humana. Deu para entender aqui? Por isso, irmãos, nós precisamos lembrar que Deus vai demonstrar que apesar de Deus estar envolvido, aqui nós precisamos lembrar que tudo isso faz parte agora desse propósito. E nós vamos olhar para 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. Que isso não é uma novidade nas Escrituras, porque o próprio apóstolo Paulo vai reconhecer que o próprio Deus agora vai atuar na sua vida para que ele seja glorificado. E ele vai dizer assim: para que eu não ficasse orgulhoso, com a grandeza das revelações foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E ele usa a expressão aqui. Deus, para que ele não se orgulhe, era a vontade de Deus, era a ação de Deus, que utiliza como esse aqui um mensageiro de Satanás, para me humilhar, esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Paulo ainda pede 3 vezes que o Senhor o afastasse de mim. Então ele disse, o que ele disse? A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa é a regra. E aqui, irmãos, não se assustem, apesar de muitas vezes ser assustador aquilo que nós somos acometidos. Mas lembre-se que temos um Deus soberano que usa até a fraqueza da nossa alma, a fraqueza da nossa vida, a dor da nossa vida para que Ele seja glorificado. É assim, por exemplo, quando Isaías apresenta o servo sofredor. É muito interessante porque quando você olha para Isaías 53, e quando você lê a história daquilo que vai acontecer com esse servo, com esse homem, Isaías está justamente fazendo aqui uma alusão, justamente falando de Cristo Jesus, um servo que viria. É assustador o que esse homem sofreria. Ele vai dizer assim: quem creu em nossa pregação?
E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um cedro, um renovo diante dele, como raiz em terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia beleza em nós que nos agradasse. Era alguém que a gente não queria nem estar perto. Ele era desprezado, rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. É como quem um homem esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou as dores sobre si. E nem considerávamos como aflito, ferido, considerávamos como aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O texto ainda continua nos versículos de 6 a 9, descrevendo: nós que andávamos desgarrados como ovelhas, cada um ia para lá e para cá, e ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda. Diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, e pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa das nossas transgressões. Designaram a ele uma sepultura com os ímpios, mas os ricos teve assim a sua morte, e assim por diante. O versículo de 10 a 12 vai descrever: todavia, e aqui eu acho o pior de tudo, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho e da sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Sabe quem é esse aqui? Cristo Jesus, o desprezado. Aqueles que as pessoas digam: esse é Deus? Esse é o Messias? Esse é o Messias? Esse é esse que se diz vai salvar a terra? Se tu és Deus, desce da cruz, não foi isso que ele ouviu? Se tu és Deus, por que que você não se salva e salva os outros? Esquecendo que estava salvando aquele que estava dizendo aquilo. Deu para entender, irmãos? Por isso, precisamos tomar bastante aqui cuidado, e nessa semana que estamos começando, já encerrando aqui essa mensagem, muitas vezes nossa vida é acometida de lutas de todos os lados. Num dia como outro qualquer. Num dia está tudo bem, no outro dia está tudo ruim. Num dia você está vivendo a sua vida, criando seus filhos, no dia está tudo em ordem, você está vindo à igreja, adorando o Senhor, mas simplesmente a sua vida desmorona. Ainda assim, debaixo da graça de Deus, eu vou aprender a viver e reconhecer que diante das minhas fraquezas, Deus vai ser glorificado. Não subestimem isso. E aqui eu também estou dizendo isso, não é para você agora sair com medo. Ai meu Deus, será que amanhã vai acontecer? Ai Deus, eu fui na igreja e eu estou assustado, nem vou dormir essa noite, porque vai que amanhã acontece o que aconteceu com Jó na minha vida amanhã. Claro que não. Não é para você ter medo. É para você ter coragem e entender que mesmo que se acontecer amanhã, Deus tem esse propósito. Onde a sua fragilidade agora vai glorificar um Deus Todo-Poderoso. Entenda isso, irmãos. E se isso acontecer, louvado seja Deus. Dá medo isso? Dá. Eu fico apavorado. Porque, irmãos, eu não gosto de sofrer. Eu tenho uma tolerância zero com dor.
Quando eu vou lá no hospital e vejo as moças de jaleco branco, minha pressão sobe. Minha pressão sobe. Nossa, moça, você está 17/10, não é isso, linda? Mas eu tomei um remédio. Mas... Não sei, eu não gosto. Existe uma lei que eu sigo, que é a lei de Murphy. Porque a lei de Murphy vai dizer assim, se tem alguma coisa para dar errado, ela dá errado. Tem grandes probabilidades. E aí eu tento me precaver daquilo que pode dar errado. Eu sou assim, neurótico. Pastor, credo. Peraí, eu estou no trânsito, deixa eu me afastar porque ali vai dar ruim. Eu não quero bater. Deixa eu me livrar disso porque eu não quero... E tudo isso sabe para quê? Para eu me livrar da dor. Deixa eu antever isso aqui porque eu não quero passar pelo sofrimento. Alguns vão dizer assim, e achar que até sabedoria, pô, pastor, mas é sabedoria. Mas algumas vezes, justamente vai dizer, isso se refere aqui a um contexto onde eu quero me cercar orgulhosamente e entender que apesar de todas as coisas, um monte de coisa vai dar errado na minha vida. E as dores que eu vou lidar precisarão ser lidadas diante de Deus. E Deus assim faz na minha vida, de uma forma muito criativa, muitas vezes. E Ele vai dizer assim, você se protegeu, você cuidou, mas é como eu quero. Deu para entender? Porque eu sou soberano. Porque a minha graça te basta. Que você essa semana, irmãos, lembre-se disso em nome de Jesus. Não trate a sua fragilidade como uma vergonha, como demérito. Mas entenda que Deus está agindo mesmo por meio da fragilidade.